prosseguindo no estudo dos evangelhos, estamos na página 6. Então, no capítulo 3, Jesus nos 4 evangelhos. Bom, então, Mateus ele apresenta Jesus como rei. Eu falei para vocês que isso vai fazer com que Mateus se destaque na história da igreja, porque era um evangelho voltado para os judeus. E segundo a história, ele foi escrito originalmente em aramaico, no idioma que Jesus falava. Isso deve ter facilitado para que os judeus também lessem mais esse evangelho, enquanto toda a outra literatura do Novo Testamento foi escrita em grego. Tá bom? O evangelho de Mateus foi traduzido em grego posteriormente, mas foi escrito em aramaico. E lembrando, os judeus falavam aramaico. Marcos apresenta Jesus como servo e Lucas apresenta Jesus como varão perfeito. E João apresenta Jesus como filho de Deus. Na página 7, o capítulo 4, o mundo do Novo Testamento. Bom, primeiro sobre o idioma. O idioma usado para escrever a maioria dos livros do Novo Testamento foi o idioma grego chamado koiné. Acredita-se que o Evangelho de Mateus teria sido escrito em aramaico, pois esta era a língua falada pelos judeus da época, inclusive por Jesus. Bom, irmãos, quando nós estudamos cristologia, nós falamos que a vinda de Jesus, ela foi um tempo determinado por Deus, ok? Então, por isso, o mundo estava vivendo uma situação que favorecia. Uma delas era ter praticamente um idioma único. O grego, ele era tão admirado que todos estudavam grego. Vocês verão, não existe exemplos de riqueza, né, do grego no Novo Testamento, que eu cito, está como exemplo, quando nós fomos estudar o diálogo de Jesus com Pedro. E Jesus virou para Pedro e disse, Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A palavra que Jesus usou para amor, tá bom? Era uma, a palavra que Pedro usou para amor era outra. Pedro responde com um amor de amigo. Jesus pergunta se ele o amava com amor ágape, com amor perfeito. Tá bom? E Pedro, até por ele ter falhado em negar que era discípulo de Jesus, ele diz que não, o amor perfeito não, eu tenho um amor menor, o amor de amigo. Ele responde com amor filho. Jesus pergunta de novo se ele o ama com amor ágape, ele diz que não, que o ama com amor filho. Aí na terceira vez Jesus Cristo diz, então tu me ama com amor filho? Ele disse, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, eu te amo com amor de amigo. Jesus Cristo disse, apacenta as minhas ovelhas. Então essa riqueza você tem no grego porque realmente os gregos se destacaram nesse trabalho na inteligência. E vocês sabiam que eu atribuo isso também a uma ação divina? Porque quando você vê o nascimento da filosofia, da inteligência grega, a busca pela sabedoria, né? Eu estava lembrando que filosofia significa busca pela sabedoria, busca pelo saber, ter amor à sabedoria, amor ao saber, não ser amigo do saber. Então, os gregos, eles começaram a desenvolver quando? Você pode ver, segundo a história, a filosofia grega nasce em 640. O que está acontecendo nos anos 600 com Israel? Israel está praticamente morrendo como nação. Podemos dizer que dos anos 600 até hoje, Israel não existe como nação, porque ele se tornou escravo, depois ele foi destruído, agora que ele está voltando a se tornar nação novamente, né? Está voltando a se tornar nação. Então, a filosofia grega, ela nasce, vamos dizer, num período que Israel não cumpriu o seu papel de evangelizar, levar a mensagem, mas os gregos sozinhos, eles desenvolveram muito conceito que nós podemos dizer que é
que foi inspirado pelo Espírito Santo. Por exemplo, né, o filósofo Aristóteles, ele, nos dias dele, os filósofos buscavam qual era a origem de todas as coisas, o material de origem, se era o fogo, se era a terra, se era o ar, se era a água. E Aristóteles falou o seguinte: vocês podem procurar a origem de como surgiu o fogo, isso, aquilo, mas você tem que pensar que existe algo que ele não pode ter origem. Ele tem que ter sido, ele tem que ser eterno para ele dar origem às coisas. Aristóteles chamava isso de o motor não movido, aquele que não foi criado. Quem inspirou Aristóteles a isso se ele vivia num mundo, né, em que o politeísmo era a regra? Quem fez isso? Só pode ser uma inspiração do Espírito Santo, né? E o apóstolo Paulo, de uma certa maneira, defende que Deus opera também entre os pagãos, lá em Atos 17, quando ele diz que foi o Deus que ele está pregando que executou uma cura na Grécia, quando eles levantaram um altar ao Deus desconhecido. Então, Deus estava olhando todas as nações? Com certeza. Tanto que o apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele diz que aqueles que não receberam a lei, eles vão ser julgados de uma maneira diferente, pela lei da consciência. Então, Deus fez tudo perfeito. Deus fez tudo perfeito. Como os povos que viviam aqui no Brasil serão julgados, como os gregos que não ouviram o Evangelho, outros, eles vão ser julgados pela lei da consciência. Deus já botou uma lei dentro do homem, e ele sabe que roubar, matar e destruir é errado. Quando ele faz, a sua consciência diz que aquilo é errado. E o homem vai escolher: é errado, mas eu vou fazer isso mesmo. O julgamento será baseado nessa decisão dele. Ele fala: não, isso é errado, eu não vou fazer. A consciência está seguindo essa lei da consciência, e isso será usado no seu julgamento. Será usado no seu julgamento. Então Deus operava, o apóstolo Paulo disse que operava. Aquele altar, existe a história daquele altar, está escrito num livro, o Fator Melquisedeque, é um livro interessante que ele fala exatamente de Deus operando nas nações pagãs, de alguma maneira, para gerar alguma fé neles. Por quê? O povo que ele separou, que é o povo de Israel, ele não cumpriu essa missão. Essa é a pregação que o apóstolo Paulo vai fazer, que ele vai debater nos dias do Novo Testamento. Essa é a questão. O povo de Israel não cumpriu, Deus vai levantar uma igreja que vai cumprir. Vai cumprir muito bem cumprido. Se você não seguir com esses que estão errando, dizendo que a Igreja Católica é a Igreja de Jesus, se você seguir a linha do chamado sucessionismo, de uma igreja fora da história da Igreja Católica, você vai encontrar uma igreja tremendamente valente, pregando o Evangelho, enquanto ele era levado para o local de morte. Tem diversos casos, histórias, em que na Inquisição Católica o cristão ia ser queimado, mas antes deles acenderem, eles estão acendendo e ele está pregando para as pessoas. Então a igreja, ela cumpre a tarefa de Jesus muito bem cumprida. E nós sabemos, todos esses enganos que estão aí agora, está prometido na Bíblia. Enganaria, se possível fora, até os escolhidos. Mas está dizendo que, se possível for, os escolhidos não serão enganados. Então, a igreja, ela cumpriu de forma espetacular sua obra na história, sua missão de pregar o Evangelho. Comparando aqui, infelizmente, os judeus não cumpriram. Por isso que eu citei o exemplo da Grécia. A filosofia, essa busca pela sabedoria, nasce na Grécia no momento em que Israel, podemos estar morrendo como nação. Quando eles vão ser escravizados, já tinham sido escravizados pelos assírios e depois pelos babilônios, e vai prosseguir até os romanos, são destruídos e estão se recuperando nesses nossos dias. E isso é profético, né? Ok? Pois bem, o número 2, em termos de cultura, ainda na página 7 do nosso livro. A cultura predominante era a cultura greco-romana. Os israelitas haviam sofrido com as ações gregas para implantar a sua cultura entre os israelitas.
principalmente no período de Antíoco IV Epifânio, pois este, querendo a todo custo implantar a cultura grega, decidiu que era necessário corromper a religião judaica. Quando os romanos venceram os gregos em 197, as culturas desses dois países acabaram se fundindo. E no período do Novo Testamento, os israelitas tinham que lutar contra uma influência dupla, greca e romana. Vocês vejam, Herodes, segundo a história, ele, para agradar os romanos e trazer um pouco da religião romana para dentro de Israel, o que ele fez? Ele pegou o símbolo de Roma e colocou no templo uma águia, tá bom? A águia, ela, vamos dizer, a águia romana, ela tinha um símbolo completamente diferente do que na Bíblia Sagrada, né? Que a águia é usada para Deus, levando Israel nas suas asas. Não, a águia romana, ela, os agouros, ela era ligada a um tipo específico de sacerdote pagão, que eram chamados os agoureiros, os agouros, que eles faziam previsão do futuro da pessoa, baseado no voo das aves. Passou uma ave voando, e você vai se arrebentar, vai morrer. E essa ave, deixa eu ver, pelo voo dela, você vai se crescer, se desenvolver muito bem. Né? Aquela questão pagã. Então, Herodes pegou e colocou aquela águia na frente do templo. Então, havia a intenção de fundir, ok, com a religião romana também. Diz a história que teve um judeu que foi lá e derrubou a águia. Herodes pegou ele, jogou ele no óleo quente, mas ele falou, esse símbolo pagão não pode ficar aqui. Bom, esse tipo de influência havia. Vocês já ouviram falar nos essênios, que eles também tinham sistemas de previsão de futuro. Havia um pré-espiritismo entre eles, ok? Outros, os saduceus, não acreditavam na integridade da Bíblia. Sacerdotes e escribas e fariseus estavam envolvidos politicamente e também estavam assimilando essa cultura. Tá bom? E essa cultura não era essa cultura não era uma imposição como na época dos gregos, mas havia sim uma força para influenciar também para os judeus. Os romanos, por padrão, eles acreditavam em todos os deuses. Diz a história que os romanos mandavam sacrifício para o Deus de Israel também. Eles acreditavam em todos os deuses. Então eles acreditavam que os deuses tinham reconhecido os romanos como soberanos. Se o Deus de Israel não fez nada por Israel quando Roma foi invadir, em 63, significa que o Deus de Israel ele foi simpático à nossa causa. Diz a história que tinha um imperador como Constantino, ele ia conquistar uma cidade, então ele fazia um sacrifício, uma devoção àquele Deus, dizendo para ele, me cede a cidade. É uma coisa estranha para a gente, né? Mas eles acreditavam nisso. Ok? Então, eles mandavam até sacrifícios, ofertas para o templo de Israel. Tá bom, sobre a religião. Na Grécia, haviam 3 grandes deuses. Zeus, que governava os céus, e seus 2 filhos. Hades, que dominava as regiões inferiores, e Poseidon, que dominava os mares. Bom, no geral, irmãos, os gregos eles tinham centenas de deuses. Eles tinham esses 3 grandes deuses. Eles tinham um grupo de 12 grandes deuses. Né? E aí eu vou até explicar para vocês, os filósofos, eles falam assim, o cristianismo é uma cópia da filosofia grega, até da religião. Haviam 12 grandes deuses, então botaram 12 apóstolos. Isso não é verdade. O número 12, ele é especial para a humanidade e até no Antigo Testamento, muito antes de existirem os gregos, que segundo a história os gregos surgem próximo do ano 1000, 1200 da era cristã. 2000 anos antes de Cristo, Abraão, ok? Ele começa uma nação e Deus então concede 12 filhos ao neto de Abraão. Jacó teve 12 filhos.
O número 12 ele é interpretado como o número do governo de Deus na terra. Por isso 12 filhos, 12 tribos se formaram. Ok? Então você poderia dizer que os 12 apóstolos são uma cópia do Antigo Testamento. Pode dizer isso. Não é questão de ser cópia, é uma continuidade. O Deus do Novo Testamento, ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Ele é uma continuidade do plano de salvação daquele Deus. O plano apenas mudou porque os judeus não cumpriram a sua missão de evangelizar e nem de reconhecer o Messias, de receber o Messias. Eles não cumpriram. Então Deus separou outro povo, que é a igreja. Então não é cópia de divindade nenhuma. Mas eu quero citar uma coisa interessante aqui. Vocês sabem da palavra Hades, vem inferno, né? E o outro é a palavra Poseidon. Não sei se vocês já ouviram contar a história. Tem até um filme, O Destino do Poseidon. Então, essa história é uma história real. Eles construíram um grande navio e eles disseram: qual o nome que nós vamos dar a esse navio? Então chamaram esse navio de Deus dos Mares, em grego, Poseidon. Pois bem, aconteceu uma coisa interessante, que esse navio ele foi afundado de uma maneira assim mais extraordinária que o Titanic. Que o Titanic diz que se ele batesse de frente no iceberg, ele não afundava. Mas como ele bateu de lado, o iceberg fez buracos ali, que acabou a água entrando e ele afundou. Mas esse navio, Poseidon, foi uma onda que pegou o navio assim e embocou ele. Tá bom? Se você pensar num navio que ele está flutuando no mar, veio uma onda e virou aquele navio gigantesco. Ele virou de cabeça para baixo, foi até que afundou, né? Então, eles chamaram o navio de Deus dos Mares. O navio foi para o fundo do mar. Bom, ainda falando de religião, 3.1, as sinagogas. Durante o cativeiro babilônico, longe do templo, os israelitas começaram a se reunir para ouvir o ensino dos sacerdotes e entoar seus cânticos. Bom, eu coloquei aí o Salmo 137, versículo 1 a 5, né? Que ele diz: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destreza, a minha destra da tua destreza. Olha que interessante, irmãos, compare isso, tá bom? Essa mensagem que é característica de um judeu que está reagindo àqueles que escravizaram e até mataram muitos, né? E eles falavam o seguinte: olha, eu não vou cantar para vocês um cântico de Sião. Ele se recusa a cantar. Já o sentimento cristão é diferente. Pegue por Estevão. O Estevão está lá no momento de morte e ele está intercedendo pelos seus assassinos. Na história da igreja, nós vamos encontrar, irmãos, muitos exemplos de pessoas que fizeram isso. Ok, que foram para o lugar de morte. O último exemplo que eu me lembro, que foi bem documentado, foi o anabatista que morreu nas bruxas de Salém. Foram vários anabatistas ali, mas o pastor que morreu, um historiador que relata, ele diz que ele fez um sermão, uma pregação para aquelas pessoas, que foi assim de mover os sentimentos do povo, né? Mas o povo ainda pediu para não matar ele, mas o líder protestante foi lá e matou. Bom, então a diferença do sentimento é essa. Os judeus, quando estavam diante dos seus inimigos, eles não pregavam para eles, eles não cantavam para eles. Ok? Então, a igreja, ela, por isso, é um povo espiritual, um povo diferente. O poder que nós temos, a graça que nós temos, é porque nós vivemos, tá bom? Depois da morte do Messias. Os judeus poderiam, muitos judeus entraram para essa igreja
e passaram a ter esse sentimento. Mas a nação, a grande maioria, não teve essa visão. Mas alguns, um israelita, Saulo de Tarso, todos os apóstolos eram israelitas. Esses passaram a fazer parte da igreja, passaram a ter esse sentimento. O apóstolo Pedro, segundo a história, até no momento da morte, ele não quis ser equiparado ao seu mestre, então teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo. E nós temos muitos exemplos na história de cristãos que foram para o lugar de morte pregando o Evangelho. Essa graça, irmãos, essa graça para nós continuarmos lutando, às vezes vendo igrejas com dificuldade, nós estamos ali trabalhando para conseguir ganhar aquelas almas, como os cristãos sempre dizem, né? São almas. Então nós temos que olhar para ela. Contei aí para vocês de igrejas, a Assembleia de Deus estão entrando por caminhos estranhos de ligação com a Igreja Católica. As pessoas, mas tem pessoas lá que estão trabalhando para manter o Evangelho vivo naquele domínio maçônico. E são almas que nós temos que tentar salvar, né? Lutar para salvar. Bom, o comentário continua. Dessa reunião vem o termo sinagoga, que no grego significa reunidos juntos. Após o cativeiro babilônio, com o templo ainda destruído, vemos Esdras ensinando em um lugar que é descrito apenas como tendo um púlpito de madeira. Esses lugares foram se popularizando e foram sendo construídos pequenos templos, que eram então chamados de sinagogas. No Novo Testamento, as sinagogas estavam espalhadas por todo Israel e até em outros países, né? Então, onde haviam judeus vivendo, né? Começou na Babilônia, tá ok? Mas as sinagogas estavam em todo o mundo, estavam espalhadas em todo o mundo. Até na Espanha, que é considerado o fim do mundo, haviam sinagogas. Então, as sinagogas eram um centro de estudo. Nós vimos o exemplo do sacerdote, que o sacerdote ele já não estava nem envolvido no ensino da Bíblia. Mas, nesse período do Antigo Testamento, principalmente depois de Esdras, se desenvolveram grupos que estudavam mais a Bíblia, e eles foram chamados de rabinos na história, tá bom? Foram chamados de fariseus e de escribas. Hoje, você, às vezes, chamar alguém de fariseu, o dicionário Aurélio, ele coloca lá como sinônimo de falsidade. Mas, literalmente, fariseu não é isso. Eu te chamar de fariseu deveria ser um elogio, porque fariseu significa separado. Esse termo foi usado para pessoas que se separavam das coisas erradas, do pecado, tudo, tá bom? E em Israel, na religião, eles se separavam especificamente para estudar e ensinar a lei. Estudar e ensinar a Bíblia Sagrada dos judeus, que é o nosso Antigo Testamento, tá ok? Então eles eram pessoas especiais. Numa outra aula eu falei para vocês sobre Hilel, que é considerado o maior sábio de todos os tempos de Israel. Ele é considerado, tá bom? O maior rabino de todos os tempos. E ele era da linha dos fariseus. Tanto que eu falei que o neto dele, Gamaliel, ele era lá um fariseu. Então, eles eram fariseus. Fariseu passou a ser sinônimo de falsidade pelos debates que eles organizaram contra Jesus, né? Tendo atitudes falsas, enviando discípulos para fazerem perguntas, para tentar colocar Jesus contra o Império Romano, perguntando se era lícito pagar tributo a César. Eles queriam, né, sempre colocar uma armadilha, um tropeço para Jesus. E isso se tornou um sinônimo de falsidade, porque eles deveriam estar defendendo a verdade. Eles estavam contra a verdade. Mas eram aqueles fariseus. É claro que na história você não vai mais conseguir chamar ninguém de fariseu, separado. Você é um fariseu. Se você for falar isso, as pessoas vão se ofender. Ou seja, o termo assumiu outro significado, a ponto do dicionário Aurélio colocar um significado de falso, né? Bom, o número 3.2... ainda na página 8,
O templo. O primeiro templo foi construído por Salomão em 1005 a.C., mas foi destruído por Nabucodonosor, imperador babilônio, em 605. Após o cativeiro babilônio, iniciou-se a reconstrução do segundo templo, a direção de Zorobabel, e as pregações de Ageu e Zacarias. Esse templo foi concluído em 516. E em 19 a.C., Herodes iniciou uma ampliação, prometendo um templo superior ao de Salomão. Esse templo só foi concluído em 65 d.C., sendo destruído 5 anos depois. A conclusão total dele, né? Mas nos dias de Jesus, do que já estava feito, era um templo suntuoso, né? Herodes realmente fez um investimento. Vocês podem ver até hoje, existem sinais das pedras do templo. A engenharia para aquela construção era algo caríssimo. Ele fez algo realmente muito especial. E esse templo, eu falei para vocês, Herodes queria até ser reconhecido como Messias. Então esse templo, ele estava na profecia. Esse templo estava na profecia. Segundo Ageu, o Messias pisaria naquele templo, porque Yahvé disse: eu virei e pisarei nesse templo. Então a glória de Deus seria vista nesse templo e seria maior que a glória que se manifestou no dia do templo de Salomão. Então Jesus Cristo veio a esse templo. A profecia de Ageu se cumpre nesse momento. Quando eu tenho a oportunidade de conversar com um judeu, se você tiver a oportunidade de evangelizar um judeu, você pode falar para ele: olha, se você acredita na integridade das escrituras que Deus lhes confiou, você tem que olhar para a profecia de Ageu. Ageu disse que o Messias pisaria naquele templo. Aquele templo não existe mais. Então o Messias tem que ter vindo, já tem que ter pisado naquele templo. Se você confia nessa profecia, a profecia de Ageu tem que ter se cumprido, porque aquele templo não existe mais. Então eu considero esse um excelente caminho para você evidenciar para o judeu que Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. Segundo a profecia do Apocalipse, eles vão reconhecer isso um dia, já durante a grande tribulação, né? Um período em que o anticristo está governando nesse mundo, né? Mas eles vão reconhecer.